Seja bem-vindo ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Vamos voltar a falar sobre The Batman, rapidinho aqui, um videozinho só pra gente colocar aqui nossas notícias em dia, envolvendo aí este novo universo do morcego que está surgindo através de Matt Reeves, esse grande diretor aí, né, que só faz filme bom, né. O fato é que o Jeffrey Wright, nosso futuro Comissa Gordon aí, se Deus quiser, porque ele ainda é capitão, talvez, né? Queremos ele sendo comissário realmente aí no universo The Batman mais pra frente. Mas o Jeffrey Wright deu uma entrevista pro IndieWire, destacando assim algumas palavras interessantes envolvendo o filme, mas nada revelador, tá? A gente não tá aqui numa esfera no sentido assim de uou, descobrimos a América. Estamos aqui mais algumas sutilezas que nós vamos ver no roteiro aí do Matt Reeves. Então vamos ver quais foram as palavras dele, né? E discutir um pouquinho sobre isso. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. A primeira coisa que o Jeffrey Wright acaba destacando na entrevista é o fato de como foi a produção com as interrupções envolvendo a Covid-19, né? Toda a questão da pandemia e assim por diante. Ele coloca alguns pontos ali de como foi a produção até o momento que começou a pegar forte a pandemia, por exemplo, no Reino Unido, onde estava sendo gravado o filme, e depois como é que foi a volta, como é que foi todo o cuidado sanitário que a Warner estava fazendo com as filmagens pós aí, né, ou durante aí, né, a pandemia especificamente, quando as coisas estavam um pouquinho mais leves, mas ainda não estava tão seguro assim. É um destaque interessante até que ele acaba dando, que vale a pena dar uma lida na entrevista, na matéria. Vou deixar o link aqui na primeira postagem para ver realmente ali quais foram os cuidados, o que foi feito e assim por diante. Então é só mais uma curiosidade. Mas ao falar sobre o roteiro, sobre o filme do Batman especificamente, ele destacou a questão de como vai ser feito a tradução da corrupção de Gotham City. Como é que o Matt Reeves, os roteiristas e assim por diante vão trabalhar nessa Gotham que tem um pouquinho da não ficção. Ele até coloca que é uma ficção que traz a não ficção, ou uma ficção dentro da não ficção, envolvendo a cidade e os seus problemas. Ele diz especificamente o seguinte: eu vi os temas sobre corrupções e tensões de classe e todas as coisas que eles queriam trazer de fora para este mundo, então tinha alguma relevância. É trazer a ficção para a não ficção de uma forma equilibrada e muito legal. Então uma coisa que a gente já pode esperar, que inclusive já destaquei em vídeos anteriores, de entrevistas que foram dadas no passado, de informações do próprio Jeffrey Wright, de elenco e assim por diante que a gente tem visto do filme, que nós teremos abordagem política forte neste filme. Vai ser abordado problemas de classe, problemas sociais e assim por diante. A gente percebe, dentro até levando em conta o teaser trailer lá da DC Fandom, que o Charada, ele tem, parece que um papel social em colocar os problemas, por exemplo, da polícia e do próprio Batman combatendo o crime em Gotham City. Talvez aquele viés do combate ao crime só para uma classe especificamente, em detrimento de outra. Se você for a justiça, responda sem troça. Quanto custa para você fazer vista grossa? Pode ser que o filme, dentro dessa questão das classes sociais, explore essa questão toda da atuação do próprio Batman, em ver o seu lado político também em relação a tudo isso. Não parece ser algo absurdo. A gente, de novo, eu vou destacar isso mais de uma vez, mas a gente tem aquela personagem, vivida pela atriz Jamie Lawson, que vai ser a personagem Bella Real, e que ela terá uma posição política em Gotham, ela vai ser uma política. A gente não sabe necessariamente qual é o cargo político, se talvez ela esteja se candidatando a prefeita, ou se ela vai ser uma vereadora, uma deputada, a gente não sabe necessariamente, pelo menos eu não estou sabendo. Mas muito possivelmente uma discussão social pode vir desta personagem. Não seria gratuito aqui colocar então uma personagem nesse sentido no filme para não discutir estes pontos. E quando o Jeffrey Wright indica essa questão, né, de você trazer a ficção para não ficção, é para você colocar um pouquinho do que é o mundo do Batman dentro daquilo que a gente vive socialmente também. Então não vejo muita saída, entre aspas, saída aqui, né, a não ser realmente discutir esses pontos que são importantes, que fazem parte do cotidiano das histórias do Batman, sem sombra de dúvida. Então, não acho que estamos aqui saindo do que é o quadrinho do Batman. Além disso, sobre Gotham, Jeffrey Wright disse o seguinte: Gotham The Batman é diferente das Gothams que tínhamos visto antes. Era uma Gotham que podíamos tocar. A forma como o Batmóvel foi descrito, entendi que a estética que buscávamos era algo realmente palpável. Se você apertar os olhos em uma rua secundária de Nova York, poderá ver que essa Gotham se parece realmente com a cidade que a gente conhece. Então teremos mais uma pegada um tanto quanto realista aqui. A gente não sabe necessariamente o nível do realismo, a gente pode ver um equilíbrio, como uma coisa que eu defendo aqui, mas é suposição da minha parte, não algo que está realmente firmado dentro das notícias, informações vindo do elenco. A gente
Possivelmente, além das discussões sociais, políticas, nós vamos ter aqui um lado de uma cidade que a gente entende como palpável. Não vai ser aquela cidade que possa transparecer algo artificial, muito exuberante, coisa tipo tal qual a Gotham, por exemplo, que foi do Joel Schumacher. Que não acho que seja uma Gotham ruim, é só uma visão diferente. Mas aqui a gente tende então a este palpável, tal qual o Jeffrey Wright falou. A Gotham do Christopher Nolan era uma Gotham real no sentido da existência, né? No sentido da construção da cidade, dos prédios e assim por diante. Não que necessariamente fosse uma Gotham extremamente realista, na verdade, né? Porque o Christopher Nolan não buscava necessariamente o realismo, mas sim a verossimilhança, que é um ponto que eu sempre destaco. Quando o Christopher Nolan foi fazer o seu filme do Batman, ele buscou a inspiração nos trabalhos do Richard Donner, Superman 78. E o Superman 78, através do diretor, buscava a verossimilhança. Então a Gotham do Nolan foi inspirada em Chicago, né? Foi filmada em Chicago e tem uma inspiração que traz nada no tanto quanto artificial, nada que pareça ser montado em estúdio, etc. Eles quiseram realmente fazer uma Gotham que se parecesse real, mas não necessariamente que toda a questão social que envolve a cidade foi colocada no filme. Talvez um aspecto ou outro social a gente consiga ver sim, com certeza, no trabalho do Nolan, especialmente em Batman Begins, que tem muito disso, discussão social e assim por diante, mas talvez o próprio Batman aqui do Matt Reeves possa ir muito mais a fundo, trazendo muito mais problemas do que é uma cidade real para o nosso querido Homem Morcego. Então é uma pegada que pode ser interessante, mas a gente tem que ver como é que vai ser pautado no filme para poder fazer essa diferença do real do Nolan, da verossimilhança, né, com o real aqui do Matt Reeves, se realmente for isso que o Jeffrey Wright está falando, né? É o ator que participou do filme, então não vou duvidar muito do que ele está falando. Até fazendo um link com a pandemia, que o Jeffrey Wright chegou a destacar que o Batman tem um papel interessante nesse sentido. Podemos ter fé no Batman quando não podemos ter fé necessariamente uns nos outros. Na história dos acontecimentos humanos, parece que é sempre o fim do mundo. Mas eu acho que talvez seja porque nós previmos isso. Encontramos o inimigo e somos nós. Aqui a gente consegue ver o quão visível é a decepção do ator com a humanidade em si, né? Muito possivelmente pela maneira como parte da população mundial acabou lidando com esse lance da pandemia. E talvez ele coloque também o fato da fé no Batman ser uma coisa um tanto quanto de ficção. Você pode ter fé em um ser humano que possa ajudar a cidade, mas não é uma coisa um tanto quanto palpável, tal qual a gente vê no nosso mundo real. Talvez fazendo um equilíbrio entre essa questão da ficção e a não ficção. É algo a se pensar, né? Um tanto quanto filosófico isso aqui. E por fim ele acabou destacando também a questão do projeto em si, né? Do roteiro e assim por diante, que era uma coisa um tanto quanto secreta. Na verdade ele usou a palavra super secreto. Tudo se tornou super secreto. Em The Batman tínhamos 5 camadas de criptografia para descobrir o que estávamos filmando no dia seguinte. Ou seja, eles recebiam um roteiro meio que picado ali, você fazia a sua parte e não tinha acesso a nada diferente, a não ser que você participasse daquela cena. Deve ser um modus operandi dos estúdios hoje em dia para tentar frear aí qualquer coisa que escape do estúdio e assim por diante. Por isso que esses rumores que aparecem por aí é um tanto quanto difíceis você acreditar, porque sim, os estúdios eles têm aí uma certa exigência em relação à maneira como eles mantêm a segurança em relação aos seus projetos. Talvez alguns rumores, ou alguns furos, ou alguns vazamentos que aparecem por aí podem ser coisas plantadas pela própria Warner, né? Eu tô meio que exagerando aqui, colocando minha versão de chapeuzinho de alumínio aqui, né? Mas às vezes pode ser, né? Às vezes a gente vê aí o estúdio dar uma brincada para poder trazer relevância pro filme. Mas ainda assim tem estúdios que levam muito a sério essa questão aí de segurança e etc. Mas como a gente viu em Homem-Aranha, por exemplo, às vezes as coisas escapam. Acontece, né? Mas é bom saber como é que era a tratativa em relação aí também essa questão dos segredos que envolve o roteiro e o filme The Batman. Dito isso, meus amigos, eu acho que um dos atores que mais verbaliza em relação ao filme é o próprio Jeffrey Wright. Das várias entrevistas que a gente tem visto aí com o passar do tempo, o Jeffrey Wright é o cara que mais fala sobre o filme, e que bom, pra gente poder ter alguma coisa que falar do filme, por mais que tenha aparecido bastante coisas por aí, essa é a verdade. Mas tudo que ele falou em relação ao filme, da ficção, não ficção, palpável, não palpável e etc, eu gostei das palavras dele e eu espero ver realmente aí uma pegada mais política dentro do filme, trazendo um pouco pro Batman daquilo que a gente vivencia sem sombra de dúvida, porque eu sempre reforço, nos quadrinhos do Homem Morcego isso é muito, mas muito aparente, não é uma coisa que foge daquilo que a gente lê dentro das tramas, né? É claro que você tem tramas que abordam uma coisa talvez um pouco mais infantil às vezes, tem uma pegada um pouco mais família, mas com certeza você vê muitos trabalhos que tem foco no social, tem foco na violência, tem foco em discutir essas coisas com a própria figura do Batman, Bruce Wayne, etc. Então um aspecto interessante de a gente ver aí dentro desse filme como vai ser abordado. Com certeza o Charada vai ser um personagem ali para discutir muito o que é o próprio Batman, o Charada do Paul Dano.
Então vamos ficar de olho aí, gostei das palavras do Jeffrey White. Dito isso, meus amigos, eu quero saber de você, o que você achou das palavras do Jeffrey White? Você achou que foram palavras relevantes ou ele choveu no molhado? Não disse nada com nada, coisa que a gente já sabia. E o que você acha dessas pegadas que estão sendo colocadas? A questão política, a questão social, a questão um realismo talvez, essa questão do filme do Batman de ser super secreto e etc. Me traga todos os seus comentários, quero saber tudo de você, bem como aproveite e deixe um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.